Que temos de trazer agora uma informação para vocês, porque além da nossa cobertura em cima desse momento de morte da Rainha Elizabeth, da chegada de um novo rei, as divulgações políticas aqui no Brasil também, pesquisa fresquíssima que nós acabamos de lhe trazer. Agora às 11h18, a gente precisa contar para vocês que pelo menos 6 pessoas morreram em um incêndio em uma casa de repouso. 6 pessoas morreram, pelo menos, em um incêndio em uma casa de repouso aqui em São Paulo, numa região um pouco mais afastada do centro, mas na região da Zona Leste. A gente vai ao vivo até o local com o Renan Fiuza, que vai contar para a gente o que exatamente aconteceu, para a gente compartilhar esse drama dessa notícia, né, de uma casa de repouso passar por uma tragédia como essa. Bem-vindo, Renan. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, para o Jairo, e ótimo dia para todo mundo que está com a gente na CNN. Infelizmente, né, a gente tem que noticiar essa triste notícia, essa tragédia aqui em São Mateus, região de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Eu falo ao vivo em frente a essa casa de repouso. Tudo aconteceu, para a gente deixar bem claro, ao longo da madrugada, tá? Os próprios vizinhos não ouviram nenhum barulho, enfim, sentiram sim um pouco de cheiro de fumaça, mas de fato o Corpo de Bombeiros só foi acionado por volta das 7 horas da manhã. O porquê eu digo às 7 horas da manhã? Quando acontecia a troca de turnos dos funcionários, ou seja, uma cuidadora chegou aqui para trabalhar e viu os corpos na casa, né? É uma casa de 4 cômodos, 2 quartos, cozinha, sala, obviamente tem banheiro, né? E 6 vítimas estavam, 3 delas na sala, uma na cozinha, uma no banheiro e uma no quarto principal onde aconteceu o foco de incêndio. O quarto está completamente destruído. Todos eles idosos, 5 moradores da residência e uma cuidadora também já com uma idade avançada, infelizmente veio a óbito. Ou seja, 6 vítimas estão aqui no local, inclusive o carro da perícia acabou de chegar, enfim, para fazer toda a perícia, a análise desses corpos, a identificação, né, dessas pessoas, dessas vítimas. Outras 2 foram socorridas, uma delas em estado gravíssimo, para o pronto-socorro aqui da região da Zona Leste também de Sapopemba, tá? Então, conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros, o capitão que atendeu a essa ocorrência, ele me disse o seguinte: olha, no horário que a gente chegou, por volta das 7 horas da manhã, já não tinha mais nenhum foco de incêndio. A gente chegou aqui, conversamos inclusive com os responsáveis por essa casa, né, que nesse momento estão prestando sim depoimento na delegacia, no 49º Distrito Policial aqui na Zona Leste de São Paulo. E uma informação extremamente importante que o capitão Aram Barbosa nos passou, que essa casa não tinha nenhum tipo de alvará para funcionar como uma casa de repouso. Dá para perceber aqui que funciona como uma casa, não tem nenhum letreiro, nenhuma fachada explicando que aqui sim funcionava uma casa de repouso. Inclusive, nas palavras do próprio capitão, a distribuição, a logística dentro desse imóvel funciona como uma casa, como ele disse, familiar, ou seja, os cômodos, sala, cozinha, tudo é preparado como uma residência normal. Não funcionaria e não estava preparada ainda, nas palavras do capitão do Corpo de Bombeiros, para funcionar como uma casa que abrigava idosos, né? Uma outra informação extremamente importante que ele nos passou é que haviam extintores de incêndios e esses extintores estariam com os lacres rompidos, ou seja, ele não soube precisar especificamente quem teria utilizado esse extintor, até mesmo para tentar combater a chama. O que ele nos passou é o seguinte: por se tratar de pessoas idosas, pessoas com uma idade avançada, possivelmente essas pessoas, na hora do incêndio, elas estavam todas dormindo, né? Estavam descansando e nem repararam que, por exemplo, o cômodo, o quarto, estava pegando fogo. E aí, a inalação da fumaça, segundo ainda o capitão, pode deixar essas pessoas um pouco atordoadas, né? Até mesmo por serem pessoas mais idosas, a dificuldade de locomoção, de caminhar por dentro dessa residência, o que dificultou ainda mais a saída dessas pessoas. Infelizmente, essas 6 mortes já foram confirmadas, como havia dito. A perícia acabou de chegar aqui no imóvel. A gente, infelizmente, acompanha, né, a chegada de algumas pessoas, possivelmente familiares, que vêm até a essa residência para
saber, né, de informações de seus parentes. A gente já viu alguns grupos familiares chegando aqui, as pessoas saindo completamente desoladas aqui desse local, justamente porque tudo aconteceu ao longo da madrugada e as informações possivelmente estão chegando ainda nos familiares. Então, o que a gente tem de concreto dessa tragédia aqui em São Mateus, região de São Mateus, na zona leste de São Paulo? 6 vítimas, 5 idosos que moravam nessa casa de repouso. Uma cuidadora veio a óbito, 2 pessoas, além dessas 6 vítimas, foram socorridas. Uma delas está em estado gravíssimo, tá? Segundo o Corpo de Bombeiros, o capitão, todas essas senhoras e senhores, ainda não temos a identificação certa dessas pessoas, têm mais de 70 anos. A gente vai trazer agora para quem está acompanhando a gente na CNN um trecho, né, do que falou o capitão do Corpo de Bombeiros com a gente assim que a gente chegou aqui no local. Aram Barbosa, capitão do Corpo de Bombeiros, falando a respeito dessa tragédia. O que se vê no layout da edificação é uma residência que está sendo utilizada como um lugar de cuidado de idosos, né? São cômodos normais, com mobília, com acabamento e revestimento de uma casa comum, né? Ele vem sendo utilizado como cuidado de idosos, porém não há nenhum tipo de processo de regularização para essa ocupação junto ao Corpo de Bombeiros, tampouco uma emissão de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para essa ocupação na edificação. Infelizmente, uma tragédia. A gente deseja os melhores sentimentos, né, a todos os familiares desses 6 mortos deste incêndio aqui em São Paulo.